Bom, o que é o equilíbrio químico? Na semana passada, a gente falou sobre a reação reversível. Eu expliquei para vocês como é que a gente escrevia uma reação instantânea para uma reação reversível, que a gente precisava considerar a concentração do reagente e a concentração do produto, porque o reagente virava produto, só que o produto também virava reagente e influenciava a minha reação. Vocês lembram disso? Vai ter um momento que a gente vai atingir um equilíbrio. E esse equilíbrio diz que a velocidade da reação direta, que é aquela que o reagente forma o produto, vai ser igual à velocidade da reação reversa, que é quando o meu produto forma o reagente, ou a minha reação inversa. Nesse momento, quando as velocidades forem iguais, quer dizer que a gente atingiu o equilíbrio. Então, aquele nosso R que a gente determina é igual a zero. Sempre no equilíbrio, a velocidade que a gente tem do nosso sistema, ela é nula. Mas não é uma velocidade real, uma velocidade aparente, porque, na verdade, as velocidades da reação direta e reversa são iguais. Então, a gente tem, ao mesmo tempo que forma produtos, forma reagente e a concentração não varia mais. A hora que a concentração não varia mais, eu tenho equilíbrio químico. Vamos supor essa nossa reação genérica aqui, A mais B produzindo C mais D. R1 para a reação direta e R2 para a reação reversa. O momento do equilíbrio é quando elas se tornam iguais. Para a gente ter um sistema em equilíbrio, a gente precisa que o recipiente esteja fechado e a gente não pode ter variação de temperatura, senão a gente muda o equilíbrio do nosso sistema. Se a gente analisar um gráfico de velocidade com tempo de uma reação reversível, a gente consegue identificar esse ponto de equilíbrio. Aqui nesse gráfico ele está V, mas seria o nosso R, R1 e R2. R1 é a velocidade da nossa reação direta, que vai diminuindo com o tempo porque a concentração do reagente vai diminuindo. E a R2 é a velocidade da reação reversa, e ela vai aumentando ao longo do tempo. Por quê? Porque vai aumentando a concentração de produtos. Então, nesse tempo aqui, eu tenho mais reagentes, então eu tenho uma velocidade de formação de produtos maior do que o produto forma reagente. E ele vai acontecer, eles vão tendendo a se equilibrar até o ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio, eu digo que essas velocidades são iguais. Então, não é que eu tenho um equilíbrio que não há mais reação. Essas velocidades, elas se tornam iguais. A taxa de formação de reagente é igual à taxa de consumo de reagente. O que é nulo é o nosso R global, que seria igual ao R da reação reversa menos o R da reação direta menos o R da reação reversa. Isso daqui é igual a zero. O equilíbrio químico, ele pode ser classificado como um equilíbrio homogêneo e como um equilíbrio heterogêneo. Ele é um equilíbrio homogêneo quando a gente tem uma fase só, como a gente pode ver aqui nessa figura amarela, nesse produto amarelo. E ele é um equilíbrio heterogêneo quando a gente tem duas fases, como a gente pode ver nesse tubo de ensaio. Lá no ensino médio, a gente aprendeu sobre a constante do equilíbrio, que é o K, que ela representa a nossa situação de equilíbrio, né? Ela pode ser determinada pela razão das velocidades específicas ou das constantes cinéticas, que seria K1 da reação direta e K2 da reação reversa. Como eu disse para vocês, no equilíbrio, o nosso R global, que é o R da reação, ele é nulo. Vamos supor aqui, então, uma reação genérica. Vou escrever a sua velocidade. O R vai ser o K, que eu vou chamar de K1, da reação direta, concentração de A elevado a linha, que é a ordem da reação, concentração de B elevado a B', que é a ordem da reação, menos K2, que eu vou chamar de reversa, concentração de R elevado a R', e concentração de S elevado a S'. No equilíbrio, isso aqui é zero.
Então, eu tenho que R1 é igual a R2. E vou substituir cada uma delas aqui. Tenho K1, concentração de A a ordem, vezes B a ordem, igual a K2, concentração de R a ordem, S a ordem. Vou escrever propositalmente K1 sobre K2. Então, eu vou trazer K2 para cá e vou levar isso aqui para o outro lado. E K1 sobre K2 é a minha constante de equilíbrio em função da concentração, que é a concentração do produto sobre a concentração do reagente. Só que agora a gente precisa considerar as ordens da reação. Algo muito importante: a constante de equilíbrio varia com a temperatura. Então, a gente pode determinar qual vai ser a melhor temperatura para uma determinada reação, para que a gente tenha maior produção de produto e menor volta para o reagente. O valor de K ele vai depender de como a reação é escrita. Se eu estiver escrevendo que o H2 mais I2 forma o HI, eu tenho HI como produto e H2 e 2 como reagente. E se eu estiver escrevendo que o HI vai formar o H2 mais I2, os dois numa reação reversível, agora eu tenho H2 e 2 como produto e o HI como reagente. Eu também consigo escrever a constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Existe uma maneira da gente relacionar a constante de equilíbrio de pressão com a concentração, e ela vem da fórmula do PV igual a nRT, onde a gente consegue relacionar a concentração com a pressão. Eu sei que N sobre V é concentração. Se eu trouxer o V aqui para baixo para ficar concentração e levar isso aqui lá para o outro lado dividindo, eu sei que concentração é pressão sobre RT. E se eu estiver falando para um determinado componente, eu estou falando da pressão parcial desse componente. Se eu substituir os valores de P de cada componente pelo que está aqui na fórmula, CA vezes RT, eu tenho a relação entre eles. Vai sobrar no denominador R sobre T, que eu vou fazer em relação à ordem da reação. A gente consegue deslocar o equilíbrio químico de uma reação. E isso é muito importante porque a gente consegue ter uma condição de maior produção de produto do que produção de reagente, que não é o nosso objetivo. O deslocamento do equilíbrio ele é baseado no princípio de Le Chatelier, que foi um químico francês que também era engenheiro químico e metalúrgico, e ele fala genericamente sobre o comportamento de sistemas em equilíbrios quando são perturbados. E ele diz o seguinte: quando se aplica uma força em um sistema em equilíbrio, ele tende a se reajustar, procurando diminuir os efeitos dessa força. E o que quer dizer isso? Que quando um sistema é alterado, ele tende a adquirir um novo estado de equilíbrio para que ele anule aquela perturbação sofrida. Então, se eu fizer qualquer perturbação do meu sistema, ele vai achar uma nova condição de equilíbrio para ele. Por isso que o K muda de acordo com pressão, com temperatura, entre outros fatores que influenciam. A gente diz, por padrão, que o equilíbrio é deslocado para a direita quando eu tenho a formação de produtos, e ele é deslocado para a esquerda quando eu tenho a formação de reagentes. Esses três fatores influenciam no deslocamento do equilíbrio, que é a concentração, a pressão e a temperatura. Vamos ver cada um deles como eles influenciam.